Agora vamos contar a história de uma viagem feita por 2 explorados e um explorador. Vejam bem o procedimento dessa gente. Estranhável, conquanto não pareça estranho. Difícil de explicar, embora tão comum. Difícil de entender, embora seja a regra. Assim escreve Bertolt Brecht no início da peça A Exceção e a Regra, para revelar quão recorrente e aceitável é a exploração da mão de obra no sistema capitalista. Eu sou Pedro Caroca, integrante da CIA Burlesca, e este vídeo faz parte do projeto Dialogando com Pais. E aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a peça A Exceção e a Regra, escrita por Bertolt Brecht, presente na etapa 3 do Pais da UNB. Escrita entre 1929 e 1930, A Exceção e a Regra é fruto do seu tempo e faz parte das chamadas peças didáticas de Brecht. Quais foram os acontecimentos históricos do período que influenciaram esta obra? Período entre guerras, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Na primeira delas, entre 1914 e 1918, aparecem as armas muito pesadas e a Europa é palco dela. Revolução Russa em 1917, que define ideologicamente os rumos da história. Tratado de Versalhes em 1919, com a Alemanha perdendo territórios, colônias e exército. Fascismo com Mussolini na Itália em 1922. Ascensão do nazismo com Hitler na Alemanha em 1933. Na América, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 impacta o mundo inteiro. E aqui no Brasil? Primeira República, com uma elite nacional compactuando com elites internacionais. Movimento tenentista em 1922, que tenta mexer na estrutura social e política brasileira. Mesmo ano da fundação do Partido Comunista do Brasil, influenciado pelos imigrantes que trazem as ideias marxistas e anarquistas da Europa. E quem foi Bertolt Brecht? Dramaturgo, poeta, romancista e diretor de teatro. Alemão, nascido no fim do século XIX, em 1898, e viveu até 1956. Ou seja, ele viveu durante a ascensão do nazismo e teve que fugir da Alemanha com a tomada do poder pelos nazistas. Comunista, é influenciado pelas ideias de Karl Marx. E isso se faz presente em toda a sua obra. Crítica ao capitalismo, luta de classes e as relações de trabalho como exploratórias. Brecht queria fazer um teatro politicamente engajado, que contribuísse como ferramenta de luta para a transformação da sociedade. Com o fim da guerra, ele volta para a Alemanha e funda com sua esposa e atriz o Teatro Berliner Ensemble. Você quer ver como tudo isso está presente na obra dele? Então se liga agora no resumo da peça A Exceção e a Regra. Ela conta a história de uma viagem de negócios para a exploração de petróleo na cidade de Urca, feita pelo comerciante Sr. Cal, acompanhado de um guia e de um cule carregador. O caminho é perigoso, complicado, com deserto, rio traiçoeiro, ladrões, e nessa corrida ao petróleo ganha sua concessão quem chegar primeiro. E por isso o Sr. Cal não quer perder tempo e nem deixar a concorrência passar. Então, nada de descanso, dormir só um pouco e chibata nos empregados. Mas o guia tem uma relação com o cule carregador. E na visão do comerciante, ele está pegando leve na hora de bater no burro de carga e acaba despedindo o guia. Mas antes de ir embora, o guia tenta explicar ao carregador o caminho até Urca e deixa com ele um cantil extra de água. Ficam apenas comerciante e o cule carregador, logo na hora que vai começar o trecho mais complicado da viagem. E sozinhos, o comerciante começa a ficar desconfiado do cule, com medo dele. E o coloca em situações de risco, maltrata, bate no cule. Daí, quando o cule oferece o cantil com água para o comerciante acha que é uma pedra com quem ele vai ser morto e atira no cule e o mata. Daí, no julgamento do comerciante, ele é absolvido.
porque mesmo com a prova de que não se tratava de uma pedra, e sim de um cantil com água, ou seja, não era uma arma, e o Cooley não ia matar o comerciante, o Sr. Cal alegou legítima defesa, porque a regra seria o carregador matar o comerciante, já que o comerciante tratava o Cooley tão mal. O Cooley é a exceção. Para entender melhor a peça, a gente precisa conhecer o teatro épico, que é um conjunto de técnicas e teorias sistematizadas e popularizadas por Bertolt Brecht, como uma opção para além do teatro dramático, que era feito até então. Este teatro tem como espinha dorsal o distanciamento ou estranhamento entre ator e a personagem, entre espectador e a obra, para não haver identificação, nem naturalizar ou normalizar as situações na sociedade, porque assim podemos desconstruí-las e transformá-las. Afinal, era o que o Brecht queria, lembra? Por exemplo, não é normal ser machista, dá para mudar. E para isso são utilizados alguns artifícios, como a presença da narrativa, que inclusive a palavra épico vem de epopeia, que contavam fatos históricos narrados. Quebra da quarta parede, considerando a presença do público. Ausência de coxia. Aqui no teatro épico, os atores mudam de figurino e trocam de cenário em cena, nunca saem do palco, para quebrar mais uma vez a ilusão. Música executada ao vivo, como elemento de dramaturgia. Texto na terceira pessoa. O ator narra a ação. Utilização do coro, que comenta a cena. Olha, um resuminho do que é teatro épico. Isso aqui tudo é para lembrar o tempo todo a quem assiste que é teatro, mas que representa a realidade. Outros recursos que podem ser utilizados são projeções, vídeos e cartazes em cena. Que reflexões Brecht traz nessa obra? Como bom marxista, tudo é atravessado pela dialética. Dialética, arte e diálogo da discussão, pressupondo sempre as noções de processo, oposição e negação. É tratar de um determinado tema considerando todos os seus aspectos, sem julgar como bom ou ruim, por exemplo. Afinal, existem muitas camadas envolvidas. O texto é uma grande crítica à organização social imposta pelo capitalismo. Fica claro que o Estado está em defesa dos interesses da classe dominante quando absolve o comerciante. A busca pela riqueza extrapola qualquer senso de humanidade, naturalizando relações de exploração e opressão, alimentando a ideia da meritocracia. Sabe aquela história que se você se esforçar muito, vai ficar milionário? A gente sabe que não é assim, né? Quais são as oportunidades que cada um tem? Será que são as mesmas? Não, né? Outro ponto a se destacar é a ideia de progresso relacionada à melhor qualidade de vida de todos. São as promessas de mineração, de exploração de petróleo, construção de barragens. Progresso, progresso, progresso. Progresso para quem, né? Agora é com vocês. No link deste vídeo a gente disponibilizou o texto na íntegra e também outros materiais de referência e apoio para os seus estudos. Boa prova!